Feche os olhos. Você é mais rico do que a maioria das nações. Tem uma sequência de números e letras que, se tocada com a chave certa, transforma zeros em poder real. Agora abra os olhos e olhe para esse endereço de Bitcoin. Vazio. Não há saldo. 5 bilhões de dólares desapareceram da noite para o dia. A moeda continua pública, a cadeia continua visível, mas o que era riqueza palpável virou poeira digital. Como é possível? Antes de entrarmos no labirinto, uma promessa. Ao final deste episódio você vai entender não apenas o que aconteceu, segundo os registros públicos e relatórios forenses disponibilizados, mas também porque um esquema assim expõe falhas estruturais no ecossistema financeiro digital. Se essa investigação está falando com você, curta e se inscreva para não perder as próximas atualizações desta série. Bitcoin, em poucas imagens, é uma praça pública escrita em um livro que todos podem ler, mas onde apenas quem tem a chave pode gastar. Não existe um cofre físico. Existe um segredo digital. Essa arquitetura é a fonte da sua força. Descentralização, imutabilidade, escassez programada. E também a razão pela qual ladrões, operadores e estrategistas financeiros sonham em controlar grandes quantidades dela. O valor, por si só, cria incentivos, proteção, custódia, confiança. E foi exatamente nessa tríade, confiança depositada em terceiros, procedimentos humanos falíveis e brechas tecnológicas, que o gênio maligno encontrou sua entrada. Quando falo em gênio maligno, não quero mitificar um bandido teatral. Quero desenhar o perfil de alguém que combina inteligência técnica, entendimento profundo dos incentivos financeiros e uma capacidade rara de manipular sistemas humanos. Segundo relatórios forenses públicos e investigações preliminares, o protagonista desse caso não agia sozinho. Era uma máquina bem lubrificada. Estrategistas, técnicos, operadores de mercado e, possivelmente, insiders que abriram portas onde deveria haver paredes blindadas. Pense em um arquiteto que, em vez de erguer uma fortaleza, estudou a fortaleza alheia até localizar a única porta que ninguém havia trancado. O gênio sabia duas coisas essenciais: onde a riqueza estava concentrada e quais pessoas, rotinas e contratos mantinham essa riqueza acessível. Seu método misturava engenharia social, convencer, manipular, cooptar, com exploração cirúrgica de falhas operacionais. Não vou descrever táticas que ajudem criminosos. O que posso dizer, embasado em padrões detectados on-chain e em relatos de profissionais da área, é que o ataque explorou uma cadeia de dependências humanas e tecnológicas. Autorizadores remotos, procedimentos de recuperação de chaves pouco testados, integrações de terceiros mal auditadas e, em alguns pontos, políticas de revisão por exceção que permitiam transações sem um segundo verificador. Imagine uma torre de ouro. No topo, uma sala onde um único funcionário tem a senha do cofre por 5 minutos por dia. Se esse funcionário, por qualquer motivo, for ludibriado a entregar a senha, todo o ouro desce a escada. No mundo das criptos, essa senha assume várias formas: credenciais administrativas em serviços de custódia, frases semente, chaves hospedadas em HSMs mal configurados ou contratos inteligentes com privilégios administrativos. Em muitas organizações, o fator humano é o elo mais frágil, e um elo frágil basta. Nos meses que antecederam o estouro, indicadores on-chain e dados de mercado começaram a se alinhar. Saídas incomuns de grandes endereços, migração de reservas para carteiras de custódia menos usuais e uma série de transações programadas em horários atípicos. Para o público, tudo parecia orgânico. Traders movendo posições, reorganizações internas. Para o analista atento, era o preâmbulo de algo maior. O plano do gênio foi construído com paciência cirúrgica e disciplina financeira. Em vez de uma corrida desnorteada para esvaziar uma carteira, o ataque usou tranches, camadas e diversificação de destinos. No dia D, o padrão ficou claro. Em poucos minutos, não horas, minutos, ocorreram saques massivos de vários endereços que, até então, pertenciam a uma mesma entidade econômica.
Valores foram divididos em blocos que circulavam por dezenas, depois centenas de endereços. Algumas transações pareciam desenhadas para confundir algoritmos tradicionais de monitoramento. Pequenas quantias movendo-se rápido, grandes quantias engatilhadas por movimentos de mercado. Em seguida, o dinheiro entrou em uma cadeia de intermediários. Mixers, serviços que misturam fundos para dificultar a ligação entre origem e destino. Bridges, que permitiam saltar entre blockchains diferentes. E desks de venda OTC em jurisdições com compliance frouxo. Para quem não está familiarizado, uma explicação breve, sem guiar qualquer prática ilícita. Mixers atuam como lavanderias de transações. Recebem moedas de muitos remetentes e redistribuem, tornando mais difícil ligar uma saída a uma entrada. Bridges permitem migrar ativos entre blockchains distintas. OTC Desks negociam grandes volumes fora de bolsa pública, com relatórios KYC-AML variados conforme a jurisdição. Tudo isso em si tem usos legítimos, mas também é ferramenta que pode ser abusada quando combinado à intenção criminosa. As movimentações chamaram atenção porque a rede é visível, o padrão, menos. É o paradoxo que rege o caso. Toda operação é registrada, mas a complexidade e a dispersão tornam o rastreamento prático um quebra-cabeça sem uma imagem de referência. Analistas de blockchain usaram clustering heuristics, análise de pausas temporais entre transações e correlações entre saídas conhecidas para criar mapas de fluxo. Esses mapas, que mais parecem constelações, mostraram um caminho. Os fundos migraram rápido, saltaram para tokens de privacidade em alguns pontos, conforme alegações de relatórios públicos, e foram diluídos em exchanges de jurisdição distante. Cada salto reduzia a esperança de recuperação pela capacidade prática de congelar ativos. É importante marcar. Onde eu digo alega-se ou, segundo relatórios forenses, refiro-me a documentos públicos e a análises independentes de empresas que mapeiam fluxos on-chain. Não é uma sentença final, mas estabelece um quadro factível. Os investigadores trabalham com indícios e correlações. Só a justiça, após processo com provas, pode traduzir isso em condenações. Enquanto a rede fumegava com transações, uma micro-história humana se desenrolava em um escritório anônimo. Um analista de compliance percebeu padrões estranhos nas remessas e enviou alertas por e-mail. Recebeu um ok mecânico, vamos monitorar. E horas depois assistiu impotente à sangria. Esse empregado virou fonte de frustração em muitos relatos. Detectores humanos que veem sinais e processos que os silenciavam. Em outro canto do globo, um gestor de fundo institucional acordou com notificações de perda de rede. Primeiros extratos de clientes vinham com saldos corroídos. A perda material se misturou ao impacto psicológico. Confiança quebrada, reputação arranhada e contratos urgentes repensados. A execução do roubo combinou velocidade e dispersão. Em paralelo, o gênio maligno utilizou uma estratégia que brinca com probabilidades. Dividir grandes quantias em porções que escapam de gatilhos automáticos e reintroduzi-las no mercado por vias menos monitoradas. Não vou ensinar o passo a passo. O que se pode afirmar com base em dados públicos é que os fundos foram fracionados em milhares de UTXOs, no jargão Bitcoin, unidades não gastas, redistribuídos e, em muitos casos, convertidos em ativos em outras redes. Essa técnica transforma uma linha direta em uma teia. Quando a notícia começou a vazar, a reação foi em múltiplas frentes. Algumas exchanges detectaram os endereços ligados às transações e, em comunicado público subsequente, afirmaram estar colaborando com autoridades. Outras plataformas reconheceram ter recebido fundos potencialmente relacionados e congelaram contas. Uma ação que funciona como uma mão de ferro temporária. Impede a liquidez imediata, mas acende disputas legais e operacionais. Agências regulatórias de várias jurisdições abriram investigações preliminares, exigindo documentação de auditoria, registros KYC e logs operacionais.
Também houve tapestrias de silêncio. Serviços que receberam fundos mantiveram-se inicialmente inertes, alegando necessidade de investigação. Nem sempre a resposta é pronta, porque bloquear mão a mão pode paralisar mercados, ferir o princípio de liquidez e gerar riscos para clientes inocentes. O dilema regulatório é real. Uma reação pesada pode deter mercados legítimos, enquanto uma reação lenta permite que fundos desapareçam. É esse espaço entre a velocidade tecnológica e a lentidão institucional que criminosos exploram. A força da investigação forense on-chain foi revelar caminhos que, de outra forma, pareciam perdidos. Analistas cruzaram horários de blocos com transferências conhecidas, identificaram padrões de réus e de endereços, e mapearam conexões até chegar a pontos de entrada. Custodians terceirizados, forks contratuais e integrações mal auditadas. Em vários momentos da investigação, surgiram hipóteses sobre cúmplices internos, funcionários que, por ação ou omissão, facilitaram movimentações. Mas é crucial notar que essas são suposições baseadas em correlações operacionais. Investigações formais devem confirmar vínculo e intenção. Uma das grandes frustrações foi constatar que, mesmo com evidenciação pública, recuperar ativos é extraordinariamente difícil. Em alguns casos, exchanges cooperaram e congelaram parte do fluxo, devolvendo quantias residuais. Em outros, os fundos evaporaram em jurisdições com baixa cooperação ou em serviços de privacidade que oferecem barreiras criptográficas à identificação. Processos legais foram iniciados. Processos civis e criminais se sobrepuseram. E a narrativa pública passou a ser de luta institucional por precedentes que permitam reação mais ágil no futuro. O impacto foi múltiplo. Investidores individuais perceberam que suas reservas de confiança, aquele conforto abstrato de que uma corretora guarda seus ativos com segurança, não é sinônimo de invulnerabilidade. Instituições que tinham posições de hedge viram planos de risco recalculados da noite para o dia. O preço do Bitcoin, por sua vez, sofreu momentos de volatilidade, com pânico parcial e repricing, conforme novas informações surgiam. Para o mercado como um todo, emergiu um debate urgente. Como pivoteamos de uma era de inovação acelerada para uma era de responsabilidade regulatória compatível? Reguladores e legisladores não ficaram atrás. Propostas para endurecer requisitos de custódia, reforçar controles, KYC-AML em OTC desks e aumentar a cooperação internacional ganharam vocalidade. Muitas dessas propostas já existiam em discussão. O episódio acelerou prazos e elevou prioridade política. Ao mesmo tempo, vozes em defesa da privacidade e da descentralização alertaram para o perigo de respostas punitivas que possam asfixiar inovação legítima ou transferir custos operacionais para usuários finais. Há uma lição poderosa e prática. A custódia importa. E não apenas em termos técnicos. Modelos de custódia devem combinar segurança criptográfica, redundância humana e processos comprovados de auditoria. Multisig, assinaturas múltiplas exigidas para mover fundos, controles baseados em Hardware Security Modules, HSMs, devidamente configurados, revisão independente por terceiros e exercícios regulares de Red Team, testes de intrusão, reduzem riscos, sem eliminá-los. Instituições precisam olhar além da conveniência. O custo de economizar em controles é imaginavelmente alto quando bilhões estão em jogo. Outra lição envolve a coordenação entre players. O ecossistema se beneficia quando exchanges, custodians, autoridades e provedores de análise on-chain trocam informações em tempo real. O caso mostrou que, quando a comunicação é fragmentada, o espaço para aproveitamento criminoso cresce. Criar canais seguros e protocolos de resposta rápida é tão urgente quanto desenvolver padrões técnicos. A cooperação internacional é especialmente crítica quando ativos cruzam fronteiras digitais tão rápido quanto pixels numa tela. Também há uma lição cultural. Não subestime o empregado que levanta a mão. Muitos sinais precoces vêm de baixo. Um analista de compliance, um operador de suporte,
um auditor terceirizado. Processos que permitem denúncias internas confiáveis e agissem com velocidade poderiam ter mitigado parte do estrago. Proteger o whistleblowers e criar rotas de escalonamento concretas é, em última instância, barato comparado ao custo de bilhões perdidos. Devemos, porém, manter equilíbrio epistemológico. Há muita especulação em volta de quem planejou e executou este roubo de 5 bilhões de dólares. O que sabemos com razoável confiança, segundo relatórios públicos e dados on-chain, é a sequência macro: concentração de fundos, movimentos coordenados, dispersão para serviços de privacidade e jurisdições com compliance fraco, e tentativas de conversão em ativos menos rastreáveis. O que permanece incerto é a rede humana por trás desses endereços. Até que documentos legais sejam apresentados e julgados, a narrativa oficial precisa permanecer cautelosa. Há também uma reflexão histórica a se fazer. Antigamente, roubos monumentais ocorriam em navios, cofres ou bolsas físicas. Hoje, a arquitetura mudou, mas o padrão humano persiste. Concentração de valor. Plies, dependência de terceiros. Plies, falha de processos. Tais, oportunidade criminosa. A diferença é que o roubo digital tem potencial para ser global e quase instantâneo, e as repercussões regulatórias atravessam fronteiras de forma mais evidente. É por isso que este episódio pode ser visto como um divisor de águas. A economia digital amadurece quando passa a pagar o preço por não tratar riscos sistêmicos com a mesma seriedade que trata crescimento. Ao refletirmos sobre quem paga a conta, a resposta é complexa. Vítimas diretas, investidores que viram valores sumirem, arcam com perdas imediatas. Empresas que falharam em proteger ativos perdem reputação. Clientes, e em alguns casos, enfrentam litígios. O mercado em si paga com aumento de prêmios de risco, maior volatilidade e, possivelmente, capital mais caro para negócios legítimos. E a sociedade paga um preço intangível: confiança corroída em infraestruturas financeiras emergentes. Recuperar essa confiança exige transparência, melhoria regulatória e, acima de tudo, responsabilização clara quando há comprovação de negligência ou má-fé. Quais medidas práticas decorrem dessa investigação? Primeiro, para investidores: exigir provas de processos de custódia, auditorias independentes e políticas de segregação de ativos. Exigir que custodians publiquem relatórios de segurança e planos de resposta a incidentes. Para empresas: fortalecer controles internos, implementar múltiplas camadas de autenticação e testagem contínua de resiliência. Para o setor: investir em padrões comuns de cooperação em incidentes, com protocolos que permitam congelamento temporário e rastreamento coordenado sem paralisar mercados. E para legisladores: acelerar acordos de cooperação internacional que facilitem investigações, sem sufocar inovação legítima. Talvez a imagem mais forte para encerrar seja esta. Imagine um cofre antigo em uma praça europeia, fechado e pesado, protegido por um cadeado que só pode ser aberto por uma chave única. Agora imagine que naquela praça, todos pudessem ver o cadeado, os mecanismos e os guardas, e ainda assim alguém encontra um modo de desviar a chave. O mundo digital tornou os cofres mais visíveis e, paradoxalmente, exigiu que as portas fossem mais inteligentes. Quando falhamos nisso, o resultado é uma perda que faz manchetes e uma lição que ecoa por anos. O episódio do Zoo 5 bilhões de dólares não é uma fábula sobre tecnologia que falhou. É uma história sobre como sistemas humanos, procedimentos e incentivos interagem com tecnologia poderosa. O gênio maligno pode ter imaginado um plano brilhante, mas foi também a colisão de negligências e lacunas regulatórias que permitiu a execução. O que nos cabe agora é transformar essa experiência em renovação institucional. Melhores controles, mais transparência, cooperação efetiva e uma cultura de segurança que valorize prevenção tanto quanto inovação. Se você quer acompanhar a investigação completa, com timelines detalhadas, mapas de fluxo on-chain e os relatórios forenses que embasam as afirmações deste episódio, confira a descrição deste vídeo. Lá estão os links para os documentos públicos,
os exploradores de blockchain que ilustram cada fase e a primeira parte da nossa série investigativa, onde destrinchamos o mapa minuto a minuto dessa operação. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos. Vamos continuar a mapear onde foram parar esses fundos, o que as autoridades estão fazendo e como o setor está respondendo.